Nas notícias de mercado a gente pode começar com ele, né? Ele que vem figurando aqui algumas semanas já o nosso encontro, o Xi Jinping. Xi Jinping que vem visitando país após país, né? Veio visitando o nosso querido presidente da França recentemente e agora ele veio visitar também o Putin, né? Tiraram ali suas fotos sorridentes, mas qual é o preço de fazer isso? Qual é o preço desse sorriso do Xi Jinping frente ao Putin e do Putin para ele também, né? Isso prejudica muito a Rússia e eu posso explicar para você isso. Para isso eu vou para o meu quadro que eu vou falar um pouquinho sobre essa dinâmica para você agora. Ah, não! Então quer dizer que você está curtindo o vídeo, mas ainda não deixou o seu like aqui embaixo, não compartilhou e nem comentou nada? Então não dá, assim você não me ajuda. Deixa o like, compartilha com seu amigo que gosta de investimento e comenta aí embaixo se você está curtindo o vídeo. Vamos interagir. A Rússia e a China têm sim, primeiro, geograficamente, elas são muito próximas. Então aqui a gente pode colocar aqui o fator geográfico. E o que acontece nesse fator geográfico entre Rússia e China? Eles compartilham uma fronteira de aproximadamente 1.400 quilômetros de fronteira um com o outro. E quando a gente vai parar para pensar na população, quando a gente vai falar de China, eu vou colocar a China aqui em vermelho e eu vou colocar aqui a Rússia em verde. Quando a gente vai falar sobre população, a China tem mais população. Com uma maior população da China em fronteira com a Rússia, possibilita a China uma tomada maior de território mesmo da Rússia. Então imprime uma pressão territorial em cima da Rússia. Mas isso já aconteceram guerras para que fosse delimitada essa fronteira. Em 1960 e pouquinho, aconteceram algumas guerras pequenas ali para a delimitação dessas fronteiras, mas hoje a gente tem uma pressão populacional muito grande da China ali dentro. Outro fator muito importante é que a Rússia trouxe algumas instabilidades por conta do conflito com a Ucrânia. Então, a partir do momento que a Rússia começou esses conflitos com a Ucrânia, trouxe instabilidade e aqui a economia é outro fator positivo para a China. Porque a Rússia não consegue mais conversar com todos os países economicamente. Ele não consegue se beneficiar dos países economicamente. Então isso é um fator muito negativo para a Rússia. Então a Rússia teve que se aproximar de quem, já que ela não conseguia negociar com os Estados Unidos e tomou diversas sanções da Europa por conta do conflito com a OTAN. Então a Rússia acabou tendo que se aproximar da China. E aí a China começou a comprar petróleo. Então aqui a China começou a comprar gás e petróleo barato da Rússia. Por ser a única parceira de negociação, ou uma das únicas, teve que negociar esse petróleo e esse gás mais barato do que o mercado para valer a pena a China comprar da Rússia ao invés dos outros concorrentes. Só que aí existe uma dinâmica. A Rússia sempre foi acostumada a essa venda do gás e do petróleo para outros parceiros, como na Europa, um poder de dependência. Então a Rússia era fornecedora desse gás e a Europa depende da Rússia para o fornecimento desse gás, porque não tem fonte natural ou outras fontes de energia que ela pode recorrer.
Já a China não tem esse fator de dependência. A China consegue sim ser independente energeticamente e consegue também ter espaço aberto na economia para comprar de outros parceiros econômicos. Então isso traz mais poder para a China. Outro fator muito importante é que a Rússia acaba se enfraquecendo por conta da guerra. O fator guerra enfraquece qualquer país, economicamente e belicamente também. Então, aqui quando a gente vai falar de China, aqui a gente tem mais poder bélico. Aqui a gente tem mais poder bélico, mais poder econômico, mais população. Não existe essa dependência, mas aqui a Rússia sim depende economicamente da China. Então, quanto vale um aperto de mão alegre do presidente chinês para o presidente russo? Vale muito, porque a Rússia agora está em instabilidade, está em poder fraco frente à China, sua principal parceira. Porém, a China, por enquanto, está se mantendo amistosa e também não é tão interessante a China trabalhar contra a Rússia, já que essa aliança é muito forte contra a Europa, contra Estados Unidos, e aí a gente tem alguns conflitos maiores fora esses dois que podem ser resolvidos, que devem ser resolvidos ao longo do tempo. Então hoje a China produz em cima da Rússia um poder de soberania ali, muito mais forte, um Estado muito mais forte do que o Estado russo, mas esse domínio está ali no domínio pacifista da coisa, não está num domínio através do poder bélico e nem de uma possível guerra. Hoje tudo se estabelece ali, tudo está estável, mas está estável por conta da China. A Rússia só tem que abaixar a orelha e seguir ali os comandos ou ter que ficar ali atrás de comandos econômicos da China. Hoje o grande articulador asiático de todos esses conflitos e interesses é a China, com toda certeza, já que ela é a que tem maior população, maior economia, maior poder bélico, e a Rússia hoje está fragilizada por conta de alguns conflitos, mas quando a gente vai olhar essa união como um todo, eles ainda estão bem fortes globalmente. Então, por isso, é importante a gente observar como andam essas relações entre Rússia e China, porque isso sim pode impactar o mundo. Quanto mais próximo eles estão e mais agressivos eles estão frente ao mundo, Europa e Américas, mais perigo a gente tem aqui. Já quanto mais conflitos entre eles acontecem, o mundo pode viver um período de maior estabilidade, porque sabe que a junção dos dois fica mais difícil para qualquer movimentação global. Vamos voltar para as notícias. Aqui a gente pode voltar para a segunda notícia do dia, que é a chance de 2 cortes nos juros dos Estados Unidos pelo Fed volta ao radar do mercado. Pois é, a inflação aliviou. Inflação aliviando significa, sim, maior probabilidade na queda da taxa de juros. A inflação aliviando nos Estados Unidos permite que os Estados Unidos continue a crescer de forma organizada, de forma horizontal, de forma a contratar novas pessoas ao invés de aumentar os preços. Eu vim falando aqui com vocês em algumas semanas que os Estados Unidos ele tinha um modelo de crescimento em que, para crescer, ele crescia horizontalmente. Então, ele não crescia a inflação, ele crescia o número de empregados. Só que chegaram em uma situação de pleno emprego, após injeção de liquidez, do Fed no mercado, outras coisas do tipo, chegaram em um momento de pleno emprego e eles não podiam mais crescer horizontalmente. Então, eles tiveram que crescer através dos preços. Agora não, agora parece que o número de desempregados nos Estados Unidos está subindo por conta dessa manutenção da alta taxa de juros americana, e agora, com esse número de desempregados,
dar um fôlego para os Estados Unidos voltar a crescer horizontalmente, ao invés de crescer pela inflação, e os dados indicam exatamente isso. Então isso traz alívio para que seja cortado novamente os juros e aí sejam empregadas novas pessoas ali dentro, ao invés do aumento de preço. Então, queda de juros com inflação controlada é ótima notícia para os Estados Unidos e por isso a gente volta a ter no radar desse ano 2 quedas, 2 cortes nos juros. Isso é muito benéfico para as ações, não é à toa que a gente está em máxima histórica no S&P. Vamos para a próxima notícia, que é também sobre a China. A China e a sua crise imobiliária, né? A China avalia sim comprar imóveis não vendidos para mitigar uma crise imobiliária, para mitigar a crise imobiliária que a China já vive. E para explicar um pouquinho dessa dinâmica da China, também vou voltar aqui para o nosso quadro. Fazer o seguinte, a China, para que mantenham uma população gigantesca, mais de 1 bilhão de pessoas empregadas, o que a China fez? Começou a fomentar, né? Começou a trazer benefícios para o setor imobiliário. Por que o setor imobiliário, Jean? Seguinte, o setor imobiliário é o mais fácil de empregar. Quando você tem uma população em que a maioria da população não é formada, não tem uma formação, você consegue empregar através do setor imobiliário muito fácil. É mais fácil você formar novos serventes de pedreiro, pedreiros, outras coisas do ramo. É muito mais fácil formar do que um desenvolvedor de tecnologia, por exemplo, do que alguém que vai trabalhar no setor de energia, no setor de petróleo. É muito mais difícil de formar e, por isso, o fomento da economia através do setor imobiliário é muito importante quando você tem muita população. Então, a China acabou fomentando o setor imobiliário, crescendo e inchando grandes construtoras ali dentro, empreiteiras e outras coisas ali dentro. Trouxe um desemprego mais baixo por conta disso, uma economia mais forte, só que teve sim que injetar muito dinheiro. E aí, que situação a gente chegou na China após essas injeções, essas facilitações para o setor imobiliário? Chegamos na seguinte situação. O setor imobiliário cresceu tanto que a gente começou a ter imóveis vazios e pouca demanda. Então aqui, menos demanda para esse setor. E aí o que acontece? Se a gente tem muita oferta no setor imobiliário, pouca demanda, as empresas param de contratar. Parou de contratar, cresce desemprego. Cresceu o desemprego, as empresas aqui começam a quebrar também, porque não tem mais gente para comprar esses imóveis. E aí a gente entra em uma situação em que um setor ele começa a ser destruído na economia, que é o caso do setor imobiliário chinês. Então o que a China está estudando fazer agora? O próprio governo comprar os imóveis, inflar novamente esse setor, comprar esses imóveis aqui, dar essas moradias para as pessoas, para continuar fomentando esse setor, para não deixar esse setor morrer, o desemprego subir novamente e tudo que eles fizeram de incentivo ir por água abaixo. Então eles vão dar, é como se você tivesse um grande trade que você está colocando ali um preço médio novamente para não deixar ele ir por água abaixo. Então é exatamente isso que a China está fazendo agora. Vai inflar sim os preços, vai inflar sim uma demanda para as ofertas do setor imobiliário para tentar tranquilizar um pouco, dar um pouco de gás nesse setor, mas isso não vejo de que forma isso seja sustentável no longo prazo. Vamos ver se a China descobre, né? A China sempre fez muitas coisas que não são sustentáveis, mas mesmo assim continuou crescendo ano a ano, então vamos olhar um pouco de como ela vai se sair dessa
já que não é agora que vai estourar essa bomba aí. Vamos voltar aqui para a próxima notícia, e essa notícia é brasileirinha aqui, brazuca, é a demissão do Prats da Petrobras, que voltou a deixar o mercado apreensivo com interferência política, sim, já que a Petrobras, por mais que seja uma empresa privada hoje, né, também listada em bolsa, a gente consegue ver que existe uma forte interferência política ali dentro. Quando o Lula chama o Prats e fala que precisa do cargo dele, que vai precisar demitir e tudo mais, e aí o Prats sai da presidência da Petrobras, agora no aguardo desse novo presidente, ou nova presidente também, da Petrobras. E esse é o grande motivo da Petrobras estar sempre abaixo, em questão de valor de mercado, das principais petroleiras do mundo, tá? Apesar de ter uma receita maior do que 90% das petroleiras globais, a Petrobras se mantém sim abaixo em valor de mercado. A partir do momento em que uma empresa é utilizada, além de seus fins lucrativos, como política pública, como é o caso da Petrobras, ou seja, é melhor eu beneficiar a minha população mantendo um petróleo abaixo do preço de mercado, para que aquilo beneficie 90% da população, 100% da população através do preço do combustível, é melhor que eu mantenha o preço abaixo do de mercado, por mais sacrificando sim a lucratividade, uma parte da lucratividade dessa empresa. E aí, quando a gente utiliza esse olhar, esse viés, que aqui eu não estou julgando o mérito se isso é correto, se isso é errado, beneficia realmente a população você manter o petróleo, o preço do petróleo abaixo para a população, beneficia realmente todo mundo e isso sacrifica um pouco da lucratividade. Você sacrifica a lucratividade e ainda toda a distribuição de dividendos entra em pauta. Se vai realmente distribuir ou se não deve distribuir, sendo que o próprio governo é acionista. Então o governo sim ganha com os dividendos também. Então você tem um ganho social, já que você mantém o preço do petróleo abaixo do de mercado, você tem um ganho da União através dos lucros da Petrobras distribuídos por dividendo, mas mesmo assim você quer prejudicar o acionista, diminuindo a lucratividade de duas formas, tanto no preço do petróleo quanto na não distribuição dos dividendos. Então, essa interferência política é negativa, já que a gente como investidor, no olhar de investidor, começa a olhar para a Petrobras sem certezas de que ela vai continuar com a política de dividendos que ela veio até agora e nem que ela vai continuar uma política de preços que vai favorecer os acionistas também. Então, como aqui é o programa Visão de Investidores, fica esse risco a mais que a gente começa a observar agora dentro da Petrobras e é por isso também que a gente teve um grande gap de baixa dentro do papel. Isso é natural que aconteça frente às coisas que aconteceram nos últimos tempos. E você gostou desse corte? Então já se inscreve no canal, que tem sempre conteúdos como esse por aqui, outros conteúdos de investimento e muito mais coisas. Se você quiser ver na íntegra o conteúdo desse corte, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu dou essa live completaça, 1h30, 1 hora de live, 2 horas de live, que eu falo sobre notícias, mercado e dou uma aula de macroeconomia, setores ou empresas sempre no final. Então, se você quiser fazer parte para participar de todas essas lives, aqui na descrição tem um link para abertura de conta lá dentro da Active Trades. Você abrindo sua conta, você tem acesso gratuito ao Activerso. E aí, dentro do Activerso, todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, eu tô por lá e vou adorar a sua companhia para a gente conversar mais sobre investimentos, macroeconomia, setores, empresas e como a gente vai, de fato, rentabilizar dentro do mercado americano. Te aguardo lá. Agradeço sua audiência. Até a próxima.